Quando eu fiz o unboxing do Galaxy S22 Plus, eu falei que ia fazer unboxing e explicação de duas capinhas e elas estão aqui comigo. Protective Standing Cover e o Smart LED. Vamos conferir o que traz de interessante em cada uma delas? Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Daniel e a gente está aqui hoje para falar de capinhas. Capinhas oficiais do Galaxy S22 Plus. Salvo engano, tem também para os outros modelos da linha, ou seja, para o S22 e para o Ultra. E a marca mandou junto com o aparelho, então achei interessante que pode ser um conteúdo que vocês possam ter algum interesse. Então, sem muita delonga, vamos conferir o que vem em cada uma dessas, né? Uma é a Smart LED View Cover com antimicrobiano, né? Com proteção antibactéria, quase que não sai, antimicróbio, quase que não sai, e Protective Standing Cover, que é aquela que vem com uma basezinha para você colocar em pé. Vamos começar por essa, que é a mais fácil, é mais rápida e é pequenininha. Bom, então, primeiro de tudo, o padrão aqui, vamos botar logo as duas juntas, é que a gente tem o mesmo padrão de caixa, ou seja, o nome da capa, o modelo do aparelho e uma foto além do logo. No resto, é a mesma coisa em ambas. Nome do lado, nome do outro e atrás algumas informações legais. E a cor, no caso, da stand. Vamos passar para essa capa em si, para conferir. Eu já deixei aberto aqui para facilitar. E a gente vai conferir o que vem dentro da caixa. Não tem mais nada. E a gente confere que, vou jogar essa caixinha para cá. A gente confere que de cara a gente já encontra a capa. Vou tirar ela aqui. Vamos ver. Aí. Tem a capinha. Um manual. Acho que é um manual. Falando como se utiliza, né? Coloca de baixo para cima. Quer dizer, de cima para baixo, aliás. E tem uma outra caixinha aqui. Ah, beleza. Que é a pecinha sobressalente em outra cor. Eu vou colocar para o lado a caixinha, o resto da caixinha, e vamos conversar sobre essa capa aqui. Bom, como vocês podem ver, ela tem um detalhezinho aqui, que é um stand, né, para você colocar ela em pé. Vou mostrar de cima que fica mais fácil. Primeiro de tudo, a gente percebe que é uma capa rígida. Ela não é de TPU, ela é uma espécie de acrílico transparente e com formato canelado, ou seja, parece com aquele vidro que normalmente você encontra em alguns modelos de porta. Mas obviamente isso daqui não deve ser vidro propriamente dito. Nas laterais a gente tem uma lateral em borracha, você vê que é mais flexível, e na cor, nesse caso aqui, na cor branca, né, que foi o que eu falei ali. E obviamente os furos para você ter a saída de som, USB e o microfone para cancelamento de ruído, além dos botões em relevo. Um ponto que vale a pena citar aqui é que no caso dos botões, a gente confere que ele tem os botões em relevo, mas ele destaca. Então o volume mais está para um lado, o menos está para o outro, tem um gap, tem um espaço no meio que ajuda você a se localizar melhor no toque. E a gente tem o botão de power, obviamente. Além disso, temos aqui dos dois lados a possibilidade de você colocar uma fita para prender o aparelho. Bom, um ponto que vale a pena citar aqui é que vieram pecinhas sobressalentes, né? Você vê que nesse caso aqui é na cor verde. Então tem, de novo indo para superior, a gente tem uma maior, uma menor e um de intermediário. Vamos ver aqui o que acontece. Você pode destacar e montar com a cor que você quer. Inclusive você pode, deixa eu ver se eu acerto aqui, aí, brincar, né? Você pode colocar, por exemplo, vai ficar um pouco estranho, talvez, mas vamos tentar aqui ver como é que fica. Vamos ver, aí, você pode fazer verde com branco, por exemplo, mas eu vou botar aqui o todo verde para ficar melhor. Vamos ver aqui. E aí, por último, você coloca o núcleo. E aí você tem a capinha na cor verde, tá? Obviamente, a lateral continua branca, né? Então, tenha isso em mente. E aí, como você coloca, você encaixa em cima
e empurra na parte de baixo, está encaixadinho. Um ponto que vale a pena citar aqui é que ele tem o formato do frame da câmera e ele fica, obviamente, bem justinho e protege. O ponto que é interessante aqui é que a gente percebe que o frame da câmera fica abaixo do limite dessa tampa acrílica, então você tem uma proteção a mais. E na parte da frente, você percebe que tem uma pequena borda, pouquíssima coisa, que ajuda ele a proteger em caso de queda em superfícies, né? Se ele cair de tela, teoricamente essa margem aqui é o suficiente para proteger em alguns casos, não são em todos. E a lateral é bem reforçada, achei bacana isso aqui. No mais, todas as furações perfeitas, e a gente tem esse ponto aqui para você utilizar como suporte. Pode utilizar na vertical ou na horizontal, né? Você pode fazer assim, ó. Quer ver uma série, um filme? Você utiliza a lingueta para colocar. Obviamente, você também pode fazer isso com a menor. Vai te dar uma abertura, um ângulo maior. Obviamente também, se você utilizar a menor, você não vai conseguir utilizar na mesma direção. Você vai ter que colocar o aparelho de cabeça para baixo se você for colocar na vertical. Por quê? Porque você tem o sentido oposto ao fechamento. Se você colocar no mesmo sentido, ele vai fechar e o aparelho vai cair na mesa, na superfície que você quer. Em geral é isso aqui. Gostei da qualidade, a qualidade da capinha é interessante. Eu tenho muita inclinação por utilizar capas assim, acrílicas, mais rígidas. Eu não gosto tanto de TPU, apesar de reconhecer o valor de uma capa que é mais barata e que protege bem também, tá? Mas eu gosto mais desse formato de acrílico, até porque ela consegue dar um pouquinho mais de confiabilidade, mais pegada no smartphone. Ah, e um ponto interessante, o fato dele ser canelado, e esse canelado é uma ondulação que você sente, é perceptível, é sensível isso aqui. Quando eu passo eu sinto, não sei se vai dar para ver aqui na câmera aérea, mas você consegue perceber que tem uma ondulação mesmo, não é estético, não é alguma coisa que foi simulada. E isso dá uma sensação agradável de pegada. Você sente que ele vai ser um pouquinho mais difícil de derrapar, sabe? Eu achei bacana isso aqui. Mas, em geral, é isso aqui. Não tem muito mistério. E, para tirar, vamos ver se eu consigo tirar aqui. Pronto. Eu empurrei o frame da câmera para ajudar. Vou colocar essa capinha aqui para o lado. Vamos falar agora da Smart LED View Cover, que Antimicrobial Coating, tem uma cobertura antimicrobiana. Vamos conferir. Lembrando, gente, micróbio não é vírus, então não é proteção contra outros problemas, só para micróbios, alguma coisa mais, digamos assim, pesada. A gente vai botar a caixinha para o lado e de cara a gente já vê que a capinha ela tem aquele formato carteira, né? Vamos tirar ela dessa estrutura de papelão para conferir melhor. Então, aqui a gente já tem uma outra pegada. Primeiro de tudo, a gente tem um formato carteira, como eu disse, e acabamento que provavelmente simula couro. Deve ser um corino aqui, aquele material sintético que dá uma pegada diferenciada. Vamos mostrar de cima para ver como é que é o visual. Primeiro de tudo, a gente vê que tem um rasgo aqui para permitir que você atenda a ligação sem abrir a tela, sem abrir a capa. Na parte de trás, a gente tem um rasgo aqui para o frame, que um ponto que para mim é interessante aqui nesse caso, ela não tem o mesmo formato de frame que a gente viu nessa capa acrílica. Como assim? Você não tem esse corte que faz o formato do frame. Ela só tem o furo para a lente propriamente dito e para o flash. Isso é bacana, eu achei mais interessante que essa daqui. Além disso, a gente tem o logo da marca aqui embaixo. Você pode ver aqui o Samsung. Nas laterais, a gente tem os botões de volume. O botão segue o padrão do smartphone, ou seja, é uma peça única. E um segundo aqui do Power. Embaixo a gente tem as mesmas furações para entrada de cabo de energia e saída de som. E em cima o microfone para cancelamento de ruído.
Aqui dentro tem um ponto interessante. Primeiro, aqui a gente tem um berço que é flexível, assim como no outro, na outra capa, e uma cobertura veludada. Isso aqui é bem bacana. E nesse lado de cá, a gente tem o que seria um formato de carteira. Você pode colocar aqui, por exemplo, se você vai para o clube, vai para fazer alguma compra no supermercado e vai utilizar um cartão fidelidade, que não entra na carteira. Você pode colocar aqui, na carteira digital, você pode colocar aqui direto e sair sem precisar carregar mais coisas, só o celular com essa capinha de carteira, tá? Então, é um ponto interessante. Vamos colocar o aparelho aqui dentro. Essa capa aqui, tem um ponto aqui, vamos botar aqui para cima. Não sei se vai sair aí, mas Designed by Samsung e tem aqui o Made in Vietnam. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tá aí. Vamos colocar a capinha. A capinha tá certa. Pronto. Desbloquear aqui. Vamos ver. Beleza, o que aconteceu? Ele de cara pede para eu fazer a instalação de um aplicativo para controle da capa LED. Como eu disse, essa capinha aqui ela tem um LED integrado que serve para você ver a notificação e tudo mais. E a gente vai instalar. A gente vai clicar aqui na notificação. Ele pede aqui para fazer a atualização. É interessante, no caso até é a atualização da capa. Isso que é mais interessante. Você vê que até a capa teve uma atualização de software aí, pelo visto. E aí ele fala que em 60 segundos conclui essa instalação. Vamos ver. Mas um ponto que a gente já pode ir falando aqui enquanto isso a gente percebe que aqui na câmera, olha só que bacana, você consegue perceber que mesmo ele não tendo o formato do frame normal, né, do formato do frame de design do aparelho sem capa, você percebe que houve um certo cuidado aqui para trazer um diferencial. Qual é o diferencial? Você consegue perceber que o anel das câmeras é valorizado. Aquela parte que parece escovada, ela aparece aqui nessa capa. Você não tem a capa cobrindo essa parte, e é interessante. Mostra também que foi feito com bastante precisão, porque fazer um negócio assim não é tão fácil. A gente tem uma capa que ela identifica quando você abre ou fecha, e quando você fecha ela mostra aqui o relógio, né? Nesse caso aqui está dizendo que são 13h12, e obviamente esse relógio aqui ele não exige que você abra, você pode simplesmente apertar o botão Power, ele vai te mostrar. Ou seja, é a mesma coisa de você estar com o aparelho e desbloquear para ver a hora, só que ao invés de você abrir a capa, você só vai apertar do mesmo jeito o botão de Power. Óbvio, se você tem hábito de bater, dar o double tap na tela, aí já não vai fazer tanto sentido, né? Porque ela não tem touch. Vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui essa atualização. Já foi. E aí você vê que ele incluiu aqui um aplicativo chamado Capa de LED. Vamos conferir o que tem nela? Aqui a gente tem um aplicativo de controle da capa de LED. Então o que a gente tem? Bloqueio automático. Quando você abre ou fecha a capa, ele bloqueia ou desbloqueia o aparelho. Você tem um editor de ícones em LED, a utilização para chamadas e notificações e informações sobre capa LED manual. O que a gente tem de importante aqui para se falar? Primeiro, editor de ícones. Você pode criar ícones, eu já tinha feito um ícone já anteriormente. Você pode criar um ícone específico baseado nessa interface aqui. Você tem um quadrado, que é o quadrado basicamente tem aqui fora, e você faz um desenho que você quiser ou escreve o que você quiser desde que esteja dentro dessa limitação. Além disso, você tem os pré-carregados, né, que você tem avião, acampamento, entrega, restaurante. Todos esses ícones aqui, eles são utilizáveis para você configurar um determinado aplicativo. Como assim? Você pode, por exemplo, determinar que toda vez que o WhatsApp te mande que tem uma mensagem nova no WhatsApp, você pode colocar, por exemplo, sei lá, um ícone do café. E aí, quando aparecer aquele íconezinho ali em cima, você vai saber que foi uma mensagem que chegou no WhatsApp.
Como você faz essa personalização de ícone? Você vai em notificações, observe que eu cliquei fora desse botão, eu estou clicando direto na opção, e em adicionar. Você escolhe qual aplicativo você quer, vou colocar o Facebook, e em concluir. E na sequência, ele já pede para você qual ícone você quer que coloque. Então, por exemplo, se eu quiser, como eu disse, utilizar o café, eu marco café e toda vez que chegar uma notificação no Facebook, vai aparecer um cafezinho aqui. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver, relógio, não tem. Tem alguns que provavelmente são configurações padrões já. É o caso do relógio. Eu vou colocar aqui no relógio para mostrar para vocês o LED como é que funciona. Deixa eu ver aqui, relógios são 13 e 15. Eu vou botar para 13 e 16. Vou ver se eu consigo ser mais rápido que o salva. Beleza, então vamos ver. Ah lá. Então a gente vê, tocou o alarme, apareceu um reloginho girando o ponteiro. Eu posso dar o bloquear aqui que ele parou. E aí ele vai voltar com esse alarme em 5 minutos, eu vou cancelar. Foi o YouTube que tocou a notificação. Bom, é isso. Não tem muito mistério nessa capa, como vocês puderam ver. Você tem uma parte de personalização, você pode escolher qual aplicativo você vai utilizar para notificar e você pode utilizar para bloqueio do aparelho, notificação e tudo mais. Ponto negativo que eu achei, ponto negativo e positivo, tem os dois ali, tá? Primeiro, ponto positivo, a gente tem aqui uma capa que, isso é um ponto que vai acabar sendo 2 em 1. Né? O ponto positivo também é o ponto negativo. Por um lado, você tem uma capa que quando você utiliza assim, aberto, né? Você vai utilizar o aparelho, você abriu, você tem a certeza de que você não tem a câmera capturando o que não deve, especialmente quando a gente está num mundo onde você pode ter o risco da sua câmera por algum motivo estar sendo monitorada. Então aquela câmera traseira está coberta e por consequência não vai dar para ver nada que você esteja apontando. Lado negativo, você vai precisar abrir a capa para bater uma foto. Então, se você for bater uma foto, você vai ter que ficar assim. Você não vai poder ter a ergonomia de fechar a capa. Não tem limite, ó, não tem como, tá vendo? Não dá para você esticar o ponto da lente e ficar exibida. Vai aparecer só um pouquinho da lente, mas não é o suficiente para fazer uma captura. Estou no limite já da capa. Então, é um ponto positivo e ponto negativo. Outro ponto, protege bem a tela dentro de uma bolsa, por exemplo. Isso é um ponto importante, especialmente para a mulherada, que costuma andar com celular dentro de bolsa, aí tem maquiagem, chave, tudo solto dentro da bolsa e corre risco de danificar a capa, a tela. Nesse caso aqui você tem essa proteção, mas isso não significa dizer que ela vai proteger em caso de queda, tá? O fato dela ser uma capa que não tem magnético, não tem fechamento magnético, faz com que ela esteja sujeita a, ao cair, poder abrir e danificar a tela. Óbvio, a gente tem também aqui uma borradinha um pouquinho mais alta para proteger ela, mas isso não é garantia de que ela em 100% das vezes vai proteger, então tenha em mente isso. Ótimo para proteger dentro do bolso, ou dentro de uma bolsa, ou dentro de uma mochila, mas não garante 100% de proteção. Aliás, nenhuma garante efetivamente, né? No caso de queda. Bom, é isso. E como eu disse, o rasgo aqui na frente, você pode atender sem precisar abrir a capa, o que também é uma solução bacana. Bom, é isso. Quero saber de vocês o que vocês acharam, desse conteúdo, dessas duas capas. Qual vocês usariam com mais possibilidade? Vocês acham que vale a pena essa com cobertura antimicróbio, ou você utilizaria a stand, que você pode utilizar para ver conteúdo e tudo mais? Conta pra gente aqui nos comentários. E obviamente, como sempre, já deixou o like? Não? Então deixa aí o like para dar aquela moral pro canal. E não se esquece de se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação nos próximos vídeos. Bom, eu fico por aqui, aguardando você nos próximos vídeos e esperando que você tenha curtido esse conteúdo. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.